Irmãos, boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa live, então peço que desde já você se achegue, você chame as pessoas que estão próximas a você, para que a gente possa, nesse momento então, juntos, estudarmos a palavra do nosso Deus em um formato um pouco diferente, como nós temos visto, mas todos juntos em um só coração, em uma só fé, unidos, mesmo apesar da dificuldade da distância, mas nós queremos juntos fortalecer nestes dias difíceis, a nossa fé e o nosso coração na palavra do nosso Deus. Eu desde já quero convidar, se possível, que você pegue a sua Bíblia e nós vamos estudar um texto nesta noite. Os irmãos sabem que nas quartas-feiras, como de costume, nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mas nós vamos dar uma pausa nestes dias então, em virtude dos acontecimentos, de tudo o que tem acontecido, e nós vamos enriquecer a nossa vida através da santa palavra do nosso Deus, com alguns textos bíblicos que nos motivarão, que nos darão força para podermos enfrentar esses dias difíceis. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos meditar em um texto nessa noite que se encontra no livro do profeta Daniel. Daniel, no seu capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. E eu vou fazer a leitura do texto, do versículo 1 até o versículo de número 9. E conforme nós formos estudando o texto, nós vamos lendo e observando mais alguns versículos até o versículo de número 19. Mas eu quero fazer a leitura e eu peço que você então, na sua Bíblia, você acompanhe comigo a leitura do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejuns, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Até aqui a leitura. Eu quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos juntamente comigo. Nós vamos neste momento suplicar a graça, a misericórdia do nosso Deus, pedindo para que Ele possa então abençoar a vida de cada um de nós com o estudo da sua palavra e falar aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, ó Deus grandioso, Deus que está sentado no alto
e sublime trono. Senhor, nós colocamos toda a nossa confiança, todo o nosso ser, toda a nossa esperança, Senhor, em Ti. Ó Deus, nós temos assistido, ó Pai, e presenciado coisas tão difíceis nesses dias, ó Pai. Tribulações, aflições tão grandes que nos sobrevêm. E nestes momentos, ó Pai, de medo, nestes dias de medo, nós buscamos refúgio em Ti, Pai, pois sabemos que toda a nossa vida, ó Deus, pertence a Ti. Sabemos que o controle absoluto do mundo e de todas as coisas, ó Pai, está em Tuas mãos. Por isso eu peço neste momento, ó Pai, a todos aqueles que estão juntos conosco neste momento, ó Pai, aqueles que estão neste momento, ó Pai, com o coração aflito, com o coração apavorado ante todos estes acontecimentos. Ó Pai, que todos nós juntos neste momento possamos acalmar, aquietar os nossos corações, que a presença do Senhor seja visível e real em nossas vidas, ó Pai. E que na Tua palavra, que é esta palavra viva, eficaz, que é poderosa, que nela nós possamos encontrar esperança, que nela nós possamos depositar toda a nossa fé e toda a nossa confiança de saber que tudo está no controle das Tuas mãos. Pai, fala conosco, é a nossa oração, é o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Irmãos, eu quero nesta noite com vocês meditar em um texto que acredito que para o momento em que nós estamos vivendo, o livro do profeta Daniel, ele é de grande valia para que nós possamos compreender melhor como nós podemos lidar com os momentos de crise que nós temos enfrentado. Este livro, ele tem sido objeto das minhas devocionais nestes dias, é um livro que eu tenho dedicado tempo para a meditação. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado comigo através destes últimos dias e principalmente através deste livro tão importante da Escritura Sagrada. Eu gostaria de falar, meus irmãos, através deste livro, justamente porque no livro do profeta Daniel nós encontramos um dos princípios mais importantes que podem nortear a nossa vida em momentos como estes. Um dos princípios que nós enxergamos e vemos dentro deste livro do profeta Daniel é um dos maiores atributos que o nosso Deus tem, a sua soberania. A história de Daniel é uma história muito conhecida e nós aprendemos muito a respeito da vida, da obra deste grande servo do Senhor. E em muitos capítulos deste livro, um dos assuntos mais pronunciados através dos capítulos deste profeta é o assunto da soberania e do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Estudar o livro do profeta Daniel, principalmente no período em que estamos vivendo, é uma das coisas mais importantes que o cristão deve fazer, pois este livro ele foi escrito justamente para gerar fé em nossos corações, para gerar convicções em nossos corações em momentos como estes. E eu quero relembrá-los de algumas coisas importantes a respeito deste livro e até mesmo do próprio profeta Daniel. Do capítulo 1, meus irmãos, até o capítulo de número 7, até o capítulo de número 7 deste livro, o que nós encontramos aqui é a narrativa da saga de Daniel juntamente com mais 3 jovens hebreus que enfrentaram o pior tipo de crise que eles poderiam enfrentar em seus dias. A história bíblica nos mostra que o povo judeu, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, havia sido desterrado no ano 537 a.C. pelo imperador Nabucodonosor, que juntamente com as suas tropas invadiu Judá e Jerusalém e desterrou muitos daqueles moradores, tanto de Judá como de Jerusalém, dentre eles príncipes do povo. E estes foram levados como cativos para a Babilônia, e dentre esses se encontravam justamente Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 servos do Senhor que juntamente com Daniel vivenciaram e presenciaram momentos difíceis,
dificultosos, 3 deles vivendo entre muitos ali do povo, muitos jovens hebreus e que foram acolhidos em alguma parte para trabalharem juntamente com Daniel, assistirem ao rei Nabucodonosor em seu palácio. Esses homens experimentaram não somente do sofrimento e das tribulações da vida, mas também experimentaram mais do que tudo a presença graciosa de Deus, mesmo em meio aos momentos mais difíceis de sua vida. Nós compreendemos que, historicamente, Daniel, juntamente com seus companheiros, chegaram até a Babilônia com provavelmente 14 anos de idade, ainda muito jovens, em uma idade ainda muito tenra, para enfrentarem tudo o que haveriam de enfrentar naquele lugar. Mas o Senhor, soberano sobre todas as coisas, conduziu em seus propósitos eternos a vida daqueles jovens rapazes, daqueles jovens hebreus, para que eles pudessem não somente experimentar de forma pessoal a presença gloriosa de Deus naquele lugar, mas para que eles pudessem também hoje, da mesma forma, nos fortalecer na fé, assim como eles também puderam colocar toda a sua confiança em Deus. E quando nós chegamos, meus irmãos, lá no capítulo de número 7 do livro do profeta Daniel, nós encontramos a partir do capítulo 7 até o capítulo de número 12, um outro tipo de literatura dentro do livro. Alguns entendem que a partir do capítulo de número 7 até o capítulo de número 12 do livro do profeta Daniel, nós encontramos aquilo que nós chamamos de escritos apocalípticos ou literatura apocalíptica, como tem sido chamado por alguns. E os escritos apocalípticos, meus irmãos, eles foram produzidos justamente para períodos de crise. Nos momentos mais difíceis em que os filhos de Deus viveram, os escritos apocalípticos, as mensagens apocalípticas, elas sempre se tornaram palavras de esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que enfrentam crises, passam por aflições, por tribulações. E diferentemente do que muitos pensam sobre a palavra Apocalipse, até porque nós vivemos em um período em que há grande burburinho sobre todos os acontecimentos e nós sempre associamos ao período do fim, à destruição, eu quero desde já dizer para os irmãos que nós ainda veremos muitas outras coisas mais, segundo a Escritura nos informa, acontecerem. Isso que nós presenciamos, a Escritura sempre trata como sinais que antecedem coisas que ainda estão por vir, como a apostasia dos últimos dias, que tem sido muito evidente, e coisas que estão sendo preparatórias para que então o anticristo venha e nós presenciemos a grande tribulação e todos aqueles acontecimentos relacionados ao período do fim. Mas eu acredito que mais do que falar sobre a questão do período que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda, nós devemos entender que a literatura apocalíptica, ela tem a intenção de gerar esperança no coração da vida daqueles que leem. E a partir deste capítulo, então, do capítulo 7 até o final do seu livro, Daniel ele nos mostra palavras que se tornaram palavras de esperança para todos aqueles que estavam com ele juntamente no cativeiro, para todos aqueles que viriam posteriormente depois dos dias de Daniel, para nós que hoje ouvimos estas palavras sábias, estas sábias instruções que o Senhor conferiu ao seu servo. E quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo de número 9, os 2 primeiros versículos do texto, eles nos narram este momento específico, então, em que Daniel ele recebe estas palavras de Deus. Os 2 primeiros versículos do texto, eles são informativos para nós do período específico em que Daniel ele faz esta grandiosa oração na presença de Deus. O período descrito aqui por Daniel, no capítulo de número 9, ele diz para nós que é no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, justamente o príncipe do governo dos Medos, que ascendeu ao poder justamente logo após a derrocada de Belsazar.
E logo então, ao assumir o governo, Dario ele toma Daniel como aquele que estaria somente abaixo de si mesmo, abaixo do seu poder, como o seu segundo no seu reino. E enquanto neste momento, juntamente com o rei Dario, Daniel estava trabalhando dentro do palácio real, Daniel recebe visões da parte do Senhor. Daniel ele afirma para nós toda a esperança que ele recebeu da parte de Deus através das visões celestes, através das informações sobre eventos futuros que sobrevieram ao seu coração e que Deus lhe conferiu, para que nós também pudéssemos entender como nós podemos então enfrentar as crises. E é justamente neste tema que eu gostaria de falar com os irmãos. Como o cristão ele enfrenta as crises da vida? E eu acredito que nós temos muito a aprender com o profeta Daniel, porque como nós vimos, Daniel ele chega ao governo, ao Império Babilônico como cativo com os seus 14 anos. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 9, nós estamos diante de um homem já avançado em idade. Daniel já era um homem velho com 82 anos de idade. E dos seus 14 anos até o período em que Daniel escreve este capítulo 9, 68 anos se passaram. E uma das coisas mais fantásticas e extraordinárias da vida deste homem de Deus, deste profeta de Deus, é justamente a piedade de Daniel. Durante todos os seus 68 anos de vida dentro do palácio da corte dos babilônicos, sofrendo juntamente com o povo exilado, Daniel experimentou não somente da graça de Deus em sua vida, mas Daniel continuou alimentando o seu coração, a sua vida, com palavras de fé. Este homem de Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias, apesar de toda a cena triste que ele, juntamente com o seu povo, estava vivendo, e se você quer uma descrição em um salmo sobre esse período triste em que este povo viveu, o salmista, no salmo de número 137, ele revela para nós esse sentimento de tristeza no coração do povo hebreu, sem o seu templo, sem um lugar de adoração, sem um lugar onde acontecia os rituais que expressavam o culto ao Senhor. Nesse salmo nós encontramos ali uma descrição muito profunda sobre o sentimento dos filhos de Deus naquele lugar. E Daniel, já na sua avançada idade, ele mostra para nós toda a sua piedade e devoção, mesmo ante as crises da vida. Daniel em nenhum momento deixou de depositar a sua esperança, a sua confiança neste Deus, no Deus de Israel, no seu Deus. E quando nós chegamos então e percebemos estes versículos, nós percebemos que diante de toda aquela crise instaurada, diante de todo aquele quadro de crise, de medo, de falta de esperança sobre as coisas que sobreviriam, o povo não tinha mais certeza sobre a adoração, se ela voltaria a acontecer, quais coisas se dariam depois daqueles momentos, depois de tantos anos vividos. Daniel mostra para nós, primeiramente, que um homem de Deus, um filho de Deus, mesmo em meio a tempos de crises, ele sempre vai buscar na Escritura, na palavra de Deus, o conhecimento da sua vontade, da plena vontade de Deus, para que ele possa então suportar as crises. No versículo de número 2 do texto, o capítulo 9, versículo 2, nos afirma que enquanto o povo estava diante de toda aquela situação de crise, Daniel, um homem de Deus, se punha a estudar a palavra de Deus. E o próprio texto, na narrativa do próprio Daniel, afirma a nós que enquanto aquela situação estava instaurada em Judá, em Jerusalém, Daniel ele buscava na palavra de Deus conhecer e entender os tempos. Daniel buscava através da leitura da Bíblia, da palavra do nosso Deus, compreender a situação presente, o que se tratava, de onde provinha toda aquela situação. E é interessante, meus irmãos, que no versículo de número 2, Daniel nos informa que ele estava lendo o livro do profeta Jeremias.
Ele estava ali com alguns rolos, provavelmente, da palavra de Deus, e é claro que quando nós falamos aqui sobre esta expressão de Daniel estar lendo a palavra de Deus e entendendo pelos livros, é óbvio que Daniel ele não tinha a Bíblia como nós a temos hoje, como um compêndio completo de toda a palavra de Deus. Mas Daniel tinha ali alguns rolos de profetas que já haviam profetizado a respeito de toda aquela situação vigente e presente dos seus dias. Daniel também tinha conhecimento da lei, da Torá, dos escritos de Moisés, e ele faz referência dentro do contexto do capítulo 9 sobre alguns textos referidos pela lei do Senhor. E Daniel ele mostra então para nós que a sua esperança, as suas convicções estavam fundamentadas na palavra de Deus. Era ali que Daniel procurava respostas para os problemas vigentes do seu dia, dos seus dias. E ele procura então justamente ler o livro do profeta Jeremias, porque é muito provável que Daniel, ainda na sua infância, na sua tenra idade, tenha ouvido de boca palavras do profeta Jeremias, alertas do profeta Jeremias. E para entendermos e compreendermos melhor o que Daniel está nos referindo nestes versículos, nós precisamos pelo menos ir a dois textos que nós encontramos lá no livro do profeta Jeremias, que é o seu capítulo de número 25 e o seu capítulo de número 29. Nesses dois capítulos, o Senhor havia alertado, através do profeta Jeremias, o povo, sobre todas as calamidades que sobreviriam se o povo não se arrependesse, se o povo não abandonasse os seus pecados, se o povo não deixasse as suas idolatrias. Do contrário, todas as maldições, as imprecações que são descritas nestes dois capítulos sobreviriam sobre o povo. Não haveria mais situações como canto de alegria no meio do povo, não haveria mais o folguedo das festas, dos casamentos. Toda alegria se cessaria, e no lugar da alegria então se veria pranto, lamento, tristeza, cativeiro. Todas essas coisas elas foram anunciadas pelo Senhor através deste profeta. Mas ao mesmo tempo em que o Senhor anuncia este desterro pela desobediência do povo a Deus, o Senhor também faz promessas de misericórdia, promessas de restauração. São nestes dois capítulos que nós encontramos ali menções sobre o período do fim do cativeiro. E você pode ter a plena certeza de que isso foi um bálsamo para a vida do profeta Daniel, quando ele percebeu que toda aquela situação triste de crise, de tribulação, de aflição que o povo estava passando, ela se cessaria. Que depois de 70 anos, depois de um período completo de disciplina da parte do Senhor para tratamento do seu povo, o Senhor restauraria então o seu povo. E é neste momento então que este homem, que Daniel, ele encontra para o seu coração esperança que geraria então expectativa, de tal forma que quando Daniel ele leu estas palavras, Daniel, um homem com agora 82 anos, ele percebia então que daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, toda aquela tristeza iria cessar. Daniel, com aqui os seus 68 anos de idade, depois de tanto tempo, ele presenciaria a manifestação da bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a vida do seu povo. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós nos voltamos lá para o capítulo de número 6, é ali que Daniel naquele momento tem aquela experiência de perseguição, quando príncipes do meio do povo, quando vereadores do meio do povo percebem a dignidade da vida de Daniel, então tentam acusá-lo, tentam difamá-lo, jogá-lo contra o próprio rei Dario. É ali naquele momento então que Daniel ele é jogado, como diz o texto, dentro da cova dos leões.
Mas quando nós lemos a narrativa do capítulo 6, há um versículo que é muito profundo. Quando nós chegamos no versículo de número 10 do capítulo de número 6 do texto, nós encontramos ali um homem que, mesmo diante de todas as ameaças que recebera, estava com os seus joelhos dobrados, com as suas mãos levantadas, com as suas mãos erguidas, com as janelas do seu quarto aberta e voltado a Jerusalém, aonde se encontrava o templo de Israel. É claro que destruído, queimado, mas ele sabia que existiam promessas da parte de Deus de restauração, e era esta esperança que fazia com que Daniel, mesmo ante a face da morte, mesmo ante os perigos da morte, alimentasse o seu coração, motivado pela palavra de Deus, a ter esperança, mesmo diante dos piores problemas que poderiam lhe surgir, como a própria cova dos leões. Era esta a esperança de Daniel. Era nestas motivações que Daniel encontrava na Escritura, que Daniel via força para poder continuar a viver, mesmo em meio às crises da vida. E, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, usando um novo personagem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós percebemos que não era somente o profeta Daniel que alimentava a sua vida com palavras de vida, mas quando nós percebemos também a vida do apóstolo Paulo, nós encontramos também neste homem uma expectativa, um otimismo puro, bíblico, que fazia que, mesmo diante das piores aflições da vida, este homem chamado Paulo conseguisse vencê-las. Quando nós olhamos lá para o capítulo de número 4 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e é importante que nós venhamos a perceber que a segunda carta, tanto a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, são cartas muito profundas sobre a sua vida pessoal, sobre a sua própria biografia. Mas, sem dúvida, a segunda carta que Paulo escreve a esta igreja, a igreja de Corinto, nos aproxima muito do coração e do sentimento mais profundo que existia em Paulo. Nós adentramos nas páginas daquela carta e nós percebemos a profundidade de como o apóstolo Paulo via os seus sofrimentos, mas ao mesmo tempo como o apóstolo Paulo comparava os problemas transitórios e passageiros deste mundo com as expectativas gloriosas que Paulo tinha em Jesus Cristo, o seu Senhor. É naquelas páginas desta carta que nós encontramos um homem que, mesmo em muitos momentos em face da morte, colocava diante dos seus olhos, diante dos olhos da fé, expectativas de um mundo por vir. Por isso, no capítulo 4, a partir do versículo 16 ao versículo 18, o apóstolo Paulo faz um convite àquela igreja, dizendo: meus irmãos, nós não podemos desanimar. Por isso, meus irmãos, não desanimemos. Do contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, saibam que o nosso homem interior se renova de dia a dia. E, meus irmãos, é interessante que ante as crises da vida, nós sofremos e sofremos muito, e o nosso corpo sente muito. É interessante nós percebermos que as tristezas e os sofrimentos da vida fazem com que nós venhamos a envelhecer ainda mais rápido. E eu posso ter certeza, meus irmãos, que diante de toda esta situação calamitosa que nós temos enfrentado, que o Brasil tem enfrentado, que o mundo tem enfrentado, coisas piores podem acontecer com a vida de muitas pessoas se elas não se apropriarem das convicções que nós encontramos na palavra de Deus. As aflições, elas fazem com que a nossa vida se encurte ainda mais. É por isso que Paulo diz que ainda que o homem exterior se corrompa, e quando Paulo escreveu estas palavras, meus irmãos, nós percebemos que este homem já havia passado por naufrágios. Paulo fala que ele já havia padecido fome em muitos momentos.
Este homem chamado Paulo havia passado por quarentenas de açoites menos um, ou seja, que ele voltaria a sofrer depois de alguns momentos, apesar das chibatadas. Paulo esteve em momentos de morte, de perseguições tremendas que ocasionariam provavelmente na sua própria morte. Mas Paulo diz que, independente de todos esses sentimentos de aflição que afligiam a sua vida, Paulo, em palavras muito profundas, quando ele escreve também a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 13, ele diz que ele tudo pode naquele que o fortalece. E no mesmo capítulo, ainda lá no versículo 19, ele diz que o seu Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, ele há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz que, apesar do homem exterior, deste homem que pode se corromper, ser passageiro, sofrer as aflições da vida, há um homem interior, há uma esperança interior que é renovada em nossos corações e só pode experimentar esta alegria interna, esta esperança interna, aqueles que, não diferente de Paulo e não diferente do profeta Daniel, conseguem enxergar pelas páginas da Escritura lugar de expectativa e de esperança em Deus. É isto que você precisa encher o seu coração nesses dias. Há um bom remédio para a alma. As pessoas estão desesperadas, correndo atrás de soluções no meio da política governamental, estão buscando respostas através da ciência, dos meios comuns da vida, mas eu posso te dar toda a certeza de que não há lugar pelo qual você deve caminhar hoje, senão pelas páginas deste livro, da Palavra de Deus, porque é somente aqui que você alimentará a sua vida de tal forma que ela não se abalará ante os terremotos deste mundo, ante os problemas deste mundo, ante tudo aquilo que nós iremos tristemente ainda presenciar até que Cristo volte, porque este mundo está sujeito às tribulações. A palavra do nosso Deus vai afirmar ainda pelo próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18, que a terra está sujeita à vaidade, que por causa do pecado as epidemias surgiriam, que por causa do pecado transtornos naturais aconteceriam, e todas essas coisas serão presentes e evidentes até que Cristo volte e Ele renove todas as coisas. Mas em meio a um cenário tão caótico como este, o remédio, a solução para a vida do cristão, para que ele possa conseguir vencer e andar diante das crises, é justamente a palavra de Deus. É por isso que, à semelhança de Daniel, você precisa se voltar para a Bíblia. Este homem já velhinho alimentou todos os dias da sua vida o seu coração com a viva esperança que ele encontrava em Deus através das páginas deste livro. Meus irmãos, o que nós precisamos em dias como este, senão das palavras de vida, do remédio para a alma, daquilo que pode de fato nos encher de um bom otimismo, para conseguirmos enxergar que mesmo em meio ao caos, você pode ser uma pessoa feliz, que mesmo em meio a todos esses transtornos, você pode ainda conseguir derramar lágrimas de expectativa e de esperança de que tudo vai ficar bem. É este tipo de esperança, meus irmãos, que alimentou o coração dos filhos de Deus. Eu poderia citar muitos deles, que nós encontramos em todas as páginas da Escritura Sagrada. Eu posso te lembrar de Jó, que no final da sua vida, depois de toda aquela situação turbulenta, depois de todas as aflições que Jó, como um homem de Deus, como um homem íntegro, reto, diante de toda a sua geração sofreu, no capítulo de número 42, Jó faz uma das afirmações mais profundas e maravilhosas que nós encontramos na Bíblia. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A afirmação mais gloriosa que nós podemos encontrar nas páginas da Escritura, senão que há um soberano,
que governa todas as coisas, que dirige todas as coisas com mãos de poder. Por isso, se volte para as páginas da Bíblia. É necessário que o servo do Senhor esteja frequentemente andando pelas páginas da Escritura, para que ele possa, à semelhança de Daniel, compreender a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas eu quero ainda, meus irmãos, observar com você que a partir do versículo de número 3 até o versículo de número 9 deste texto, Daniel, ele compreende a palavra de Deus. E um homem de Deus também, além de compreender a vontade de Deus, ele é alguém que ora. A oração permeia a vida cristã. Nós não oramos somente em momentos bons da vida. A oração, ela está presente nas aflições, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria. O cristão, ele sempre se voltará em todos os momentos de sua vida em oração para um Deus que pode solucionar os piores problemas que o mundo pode ver. Daniel ora, enquanto ele vê a situação calamitosa ao seu redor. O versículo de número 3 diz que Daniel, ele se volta com o seu rosto ao Senhor Deus para buscar com o seu coração, com as suas súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Sabe, meus irmãos, o que este versículo de número 3, ele nos mostra? Que a nossa oração deve ser uma oração com intensidade. Todos esses elementos aí presentes no versículo de número 3 mostram para cada um de nós a intensidade da oração do profeta Daniel. Mostram aqui para nós elementos de humildade, de contrição, de arrependimento ante toda aquela calamidade que Daniel presenciava. Meus irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, se voltam a Deus em oração, em situações como estas. E há expressões aqui que eu preciso lhes chamar a atenção, como por exemplo, jejum. O jejum aqui descrito dentro deste contexto do capítulo 9, ele denota aqui para nós uma consagração total para fins espirituais. O servo do Senhor, ele precisa jejuar, ele precisa dedicar em consagração total momentos da sua vida ao Senhor para necessidades tão caóticas e tão presentes como as que nós temos visto. É nestes momentos que nós precisamos devotar toda a nossa vida ao Senhor em consagração total a Ele. E eu quero te lembrar, meus irmãos, que há um texto na Escritura, capítulo 8, do livro de Deuteronômio, quando nós vemos um texto em que o próprio Senhor Jesus fez menção, quando ele teve um confronto direto com o próprio Satanás, com o próprio diabo no deserto, descrito nas páginas do Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus faz menção àquele capítulo 8 de Deuteronômio, onde as palavras de Moisés ali nos informam que há momentos em que o Senhor permite que coisas aconteçam conosco, que sejamos afligidos, que passemos por dificuldades, por momentos de crises, para que o nosso coração seja provado e que nós percebamos que nós somos totalmente dependentes de Deus, que a nossa vida depende daquele que é o único que pode providenciar os meios para a nossa subsistência. Por isso esse capítulo 8 de Deuteronômio, ele é tão importante. O texto diz que Ele te deixou padecer e sofrer necessidades para ver o que estava no seu coração, para te mostrar que não só de pão viverá o homem, mas o que mais o homem precisa é do alimento celestial, é do pão da vida. Nós estamos com medo ante a escassez que nós podemos sofrer, mas mais do que o alimento físico, o que nós precisamos é do alimento para a nossa alma. O alimento perecível, ele acaba. Nós passamos por crises e nós vemos a insegurança e a instabilidade que nós podemos sofrer, mas há um alimento pelo qual você não pode abrir mão. E este alimento é justamente a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Por isso você precisa compreender que estas palavras de Daniel nos levam a compreender
a piedade deste homem, a piedade deste profeta ante os momentos de crise. E nós percebemos também, meus irmãos, mais do que tudo, a humildade de Daniel. Nós não percebemos somente a intensidade de Daniel em oração, mas nós percebemos a sua reverência diante de Deus, quando no versículo de número 4, ele diz que ele orou ao Senhor, o seu Deus, e confessou e disse: ah, Senhor, Deus grande, Deus temível, Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles a quem ele ama. Era este tipo de reverência que Daniel tinha diante da presença de Deus. Ele reconhecia o temor que é devido a Deus, porque todas estas coisas que estão acontecendo no mundo, elas são fruto do pecado, elas são fruto da rebeldia dos homens contra um santo Deus. E num momento tão crítico de sua vida, em que Daniel poderia tentar achar culpados, Daniel se volta diante desse santo Deus, orando e suplicando a Deus, não somente pelos pecados da nação, mas pelos pecados dele mesmo. Daniel não está tentando achar culpados para a crise. Daniel se volta diante de Deus como alguém que também falhou, como também os demais. Homens e mulheres de Deus, homens que temem, que servem a Deus com tal piedade, são pessoas que sempre se voltarão com humildade na presença de Deus. Se voltarão com o coração cheio de humilhação na presença de Deus. É aqui que nós encontramos Daniel dizendo no versículo 5 que toda aquela situação só está acontecendo porque havia pecado, porque havia iniquidade, porque havia perversidade no coração dos homens, e por isso então eles eram passíveis de juízo diante deste santo e glorioso Deus. É aqui que nós encontramos espaço, meus irmãos, para um coração humilde de um cristão diante da crise. Nós não devemos procurar culpados neste momento, nós não devemos mencionar sequer nomes de pessoas, nós precisamos nos voltar como Daniel em humildade diante de Deus e suplicarmos misericórdia primeiramente sobre as nossas vidas. Daniel está nos ensinando que este não é o momento de encontrarmos culpados, mas este é o momento de dobrarmos os nossos joelhos com santa reverência diante de Deus e reconhecermos que temos falhado diante de Deus, que a igreja tem falhado diante da presença deste santo e glorioso Deus. E meus irmãos, eu gostaria de abrir aqui um parênteses dentro deste contexto, dessa súplica humilde de Daniel diante da presença de Deus, e lembrar as palavras do apóstolo Paulo, que em momentos de crise nós devemos orar pelas nossas autoridades. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo convida a igreja para que ela dobre os seus joelhos diante das autoridades constituídas, independente de quem elas sejam. E se você se lembrar, o período em que Paulo escreve aquela carta a Timóteo, era o período em que o imperador que estava governando naquele tempo era Nero, um dos piores imperadores que o cristianismo do primeiro século presenciou. Matou muitos cristãos, perseguiu a igreja, mas o apóstolo Paulo pede para que os cristãos orem pelas autoridades constituídas, para que elas experimentem benefícios, misericórdia da parte de Deus, para que as portas do Evangelho sejam abertas, para que o Evangelho encontre acesso livre nas escolas, no meio da política, no meio das famílias. É por isso que você não deve encontrar culpados nesse momento. É momento da igreja se voltar a Deus em arrependimento, em contrição, clamando a Deus por misericórdia. E este é um dos elementos importantes aqui, dentro da oração que Daniel faz, no versículo de número 9, ele diz que ao Senhor, o nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, porque nós nos temos rebelado contra Ele, porque nós temos nos rebelado contra as suas santas leis. E ele descreve isso a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 15 do texto, mostrando que aquele povo, o povo de Judá, estava cativo justamente por sua rebeldia, por suas idolatrias.
e que, apesar de Daniel não ver muita melhoria na piedade do povo, não ver arrependimento evidente na vida de muitos daqueles que se encontravam ali no meio do cativeiro, Daniel dobrava os seus joelhos como um único homem, como um homem sozinho na presença de Deus, buscando e suplicando graça, misericórdia, favor deste santo Deus. E se lembrando, segundo o versículo de número 15, que aquele mesmo Deus que fez grandiosas coisas para com o seu povo no período do Êxodo, é o mesmo Deus que pode trazer libertação, é o mesmo Deus que pode trazer restauração para o seu povo, pode solucionar as grandiosas crises que este mundo enfrenta. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez milagres extraordinários no meio do seu povo que foi escravizado por 430 anos e que pelas poderosas mãos de Deus foi liberto. É este mesmo Daniel que se encontra aqui suplicando a Deus por misericórdia, à semelhança de Moisés. É o mesmo Deus que você hoje pode encontrar em suas orações. É por isso que Daniel, ele confia toda a sua súplica a um Deus que lhe pode atender. Daniel faz pedidos específicos na presença deste Deus. No versículo de número 16 e 17, Daniel, o profeta, afirma na presença de Deus que o que ele deseja para o seu povo é que o Senhor aparte a sua ira e o seu furor do meio daqueles que invocam o nome deste santo Deus. E não fiado na sua própria justiça, Daniel busca uma solução. Mas de forma muito profunda e bela, no versículo número 18, Daniel ora a Deus confiado na justiça do próprio Deus e não em seus próprios méritos. É aqui que nós encontramos a esperança de um Redentor, de um Salvador, que Daniel, em um momento tão crítico da sua vida, já confiava todo o seu coração em um supremo Redentor que apareceria depois de muitos e muitos anos à frente do seu período. E este é Cristo Jesus. Aonde está a sua esperança? Você tem orado desta forma? Você tem se humilhado na presença deste santo Deus nesses últimos dias com reverência, com santo temor, com humildade, com zelo por Deus? Por isso eu quero te convidar, meus irmãos, eu quero te convocar à semelhança de Daniel, que você de fato nestes dias difíceis que nós presenciaremos, que com total humildade, com total reverência a Deus, com total esperança e convicção num Deus que pode fazer coisas extraordinárias para com a nossa vida e para com este mundo, você se achegue diante da presença deste Deus e você confie a sua vida nele, que você confie a sua família nas mãos de Deus, que você não confie o seu coração na política do Brasil, mas que você confie no soberano dos soberanos da terra, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que Daniel viu, naquele Rei glorioso que lá no capítulo 7, ele diz que está sentado em um alto trono, em um lugar de glória, em que os seus cabelos são brancos, alvos como a lã, os seus olhos são como chamas de fogo, há carruagens de fogo ao seu redor. É neste Deus, é neste Senhor de todas as coisas que você precisa confiar a sua vida e confiar os seus dias. Por isso eu quero deixar com você essas palavras nesta noite. Eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que me escuta nesta noite, que com humildade em seu coração você se volte a Deus, que você possa gastar tempo nas páginas da Escritura que podem alimentar o seu coração com viva esperança. Nós temos tido dias aí em que nós podemos aproveitar tempo, gastar tempo para ler a palavra de Deus. Daniel estava ali, enquanto muitos outros já perderam a esperança no meio do povo, enquanto muitos outros se estabeleceram ali na Babilônia como povos, como residentes propriamente dos costumes, da cultura dos babilônicos. Ali estavam 4 jovens rapazes piedosos, tementes a Deus, dedicando o seu coração a buscar um Deus que
que pode lhes conferir salvação, esperança, redenção. Que você confie em Deus. Eu quero orar neste momento e, se possível, feche os seus olhos juntamente comigo. Peça ao Senhor neste momento. Há um momento em que nós devemos orar, e este é o momento. Há um momento em que nós devemos colocar a nossa vida com humildade diante da presença deste Deus, e este é o momento. Nós estamos presenciando dias extremamente difíceis, meus irmãos, e você precisa, à semelhança de Daniel, se voltar para o único que pode solucionar esta tão grandiosa crise que nós temos enfrentado. Por isso, feche os teus olhos. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero que, se possível, você chame os seus filhos, você chame aí as pessoas que estão próximas a você. Nós vamos juntos, neste momento, colocar a nossa vida diante da presença de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai soberano, ó Deus grandioso, na Tua presença, Senhor, nós nos humilhamos. Nós, ó Pai, neste momento, suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra nos diz que bem-aventurados são aqueles que choram. Às vezes, as lágrimas, elas são quase coisas inauditas em nossas vidas, ó Pai. Nós vivemos no Brasil um cristianismo muitas vezes tão frágil, um cristianismo muitas vezes tão fraco, que em momentos como estes, quando as crises vêm, nós sucumbimos, porque infelizmente nós não conseguimos até este momento enxergarmos a grandiosidade deste rei que Daniel viu. Nós ainda talvez não conseguimos presenciar que existe um trono nos céus, que existe um lugar neste celeste reino aonde o Senhor se encontra, nas mansões celestiais, aonde o Senhor de lá envia ordens para que este mundo as obedeça, e em muitos momentos elas não são obedecidas. Nós percebemos que existe um trono de ira, um trono de justiça, que decreta ordens pelas quais os homens muitas vezes pervertem. Senhor, nós suplicamos a semelhança de Daniel, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Sabemos que tudo o que está acontecendo, ó Pai, acima de tudo é fruto do pecado, porque temos pecado contra o Senhor, porque somos culpados, porque temos feito coisas e mais coisas, ó Pai, que tenham ofendido o Teu santo nome. Mas neste momento, Senhor, nós recorremos ao Senhor diante da Tua grandiosa misericórdia, do Teu grandioso poder, sabendo que o Senhor pode, Senhor, mudar toda e qualquer situação, que o Senhor é o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas para com o Teu povo quando escravo no Egito, o mesmo Deus que libertou aqueles cativos juntamente com outros jovens, com outras pessoas, ó Pai, que temiam a Ti no meio da Babilônia, e os reconstituiu novamente as suas terras. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Elias, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus absoluto, um Deus que é soberano, um Deus que pode mudar a história deste mundo, pode mudar o rumo do Brasil, pode hoje colocar em nossos corações, em nossas vidas, esta esperança, Senhor, que nós jamais encontraremos em qualquer outro lugar. Abençoa, Senhor, a cada vida que me ouve neste momento, Senhor. Ó Deus, que estes corações sejam alimentados com as vivas palavras de fé que a Tua palavra nos traz, Senhor. Dá-nos um coração humilde. Faz, ó Pai, com que nós venhamos a nos humilhar nesses dias, ó Pai, na presença do Senhor, reconhecendo, ó Pai, de que o que o mundo mais precisa é conhecer o Teu Evangelho, é conhecer o único que pode salvar, ó Deus, o nosso país, as nossas vidas de toda esta situação. E este é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um nome que está acima de todas as coisas, aquele nome pelo qual todos os homens da terra um dia se dobrarão, alguns se lamentarão,
mas outros regozijarão em glória eterna diante da presença deste Supremo Rei, o teu Filho Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que nós oramos, é no nome dele que nós pedimos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que você continue confiante neste Deus que é todo-poderoso para nos dar salvação. Deus te abençoe.